Oi pessoal, tudo bem? Então vamos para o último vídeo aqui da nossa disciplina de padrões de projeto. Não o último vídeo dessa etapa, né? Nesse vídeo nós vamos ver dois padrões. Eles são relacionados à criação de objetos, então a construção desses objetos. O nome deles é Static Fabric Methods e Singleton. Com esses padrões nós vamos responder essas perguntas aqui. Então a primeira delas é: nós podemos utilizar a sobrecarga para possibilitar a construção de objetos de diversas maneiras. Então, quando nós íamos criar lá pessoa, a gente podia passar nome e idade, ou nome, idade e endereço, nome e endereço. A gente pode criar várias possibilidades para a construção desse nosso objeto pessoa. Mas o que acontece se nós quisermos criar duas possibilidades com os mesmos tipos de argumentos? Por exemplo, nome e endereço são duas strings, então nós poderíamos criar lá um construtor que vai receber o nome e o endereço, duas strings. Mas se por acaso nós quiséssemos criar o construtor também nome e apelido, né? E os dois são strings também. Então eu ia tentar criar lá o construtor nome e apelido, e eu já tinha nome e endereço, os dois são strings, e o Java não ia deixar, porque os dois métodos teriam a mesma assinatura. Então é o tipo de retorno, a visibilidade, o tipo de retorno, o nome do método e os tipos dos argumentos. Então, como os dois seriam com duas strings, o Java não ia deixar a gente fazer isso. E isso é uma limitação que pode atrapalhar. Então nós vamos ver hoje como vencer essa limitação. Tem uma outra pergunta aqui que vamos responder também, basicamente da mesma maneira que essa primeira, que é como proceder se um argumento passado para um construtor não passar em uma validação. Num dos padrões anteriores nós vimos uma maneira de fazer isso, que seria lançar uma exceção estando na construtora de uma classe. Então a gente lança a exceção e a classe que for criar o objeto precisa tratar essa exceção. Essa é uma maneira. E aí a outra maneira nós vamos ver como fazer hoje, né? De certa forma a gente também viu quando vimos no último vídeo o padrão decorator, onde nós adicionamos uma camada de validação de dados, né? E aí só criamos o objeto quando os dados já estão validados. Então essa seria ainda uma terceira possibilidade também. Na verdade seria a segunda na ordem que a gente viu, e hoje vamos ver uma terceira maneira de fazer essa validação. E aí a terceira pergunta, que é como proceder se na nossa regra de negócio, do projeto que a gente está trabalhando, só fizer sentido existir um único objeto de uma classe. Então, a gente já fez isso no semestre passado, a gente acabou usando o singleton em PO2. Eu acho que na classe relacionada ao acesso ao banco de dados, a gente só queria ter uma classe daquelas, um objeto daquele tipo, então a gente já usou o singleton e a gente vai só rever e agora contextualizar ele aqui em padrões de projeto. Legal? Então vamos lá para o nosso projeto que está aqui aberto. Eu fiz os dois padrões aqui na mesma classe. Ela ficou curta, mas para entendermos o padrão vai precisar, os dois padrões, a gente vai precisar ter bastante atenção. Tá? Então a nossa classe arquivo, ela tem 4 atributos: o nome do arquivo, a extensão do arquivo e o conteúdo do arquivo. O arquivo que eu quero dizer aqui é um arquivo no nosso sistema operacional mesmo, tá? Então um arquivo nosso sempre tem um nome, uma extensão e um conteúdo. E eu modelei ele aqui, essa nossa classe, como se fosse um arquivo do Linux, onde o nosso arquivo ele precisa ter um nome, ele não precisa ter uma extensão. Eu acho que no Windows o arquivo também não precisa ter uma extensão. E naturalmente ele não precisa ter nenhum conteúdo. Temos também um atributo estático do mesmo tipo da classe para a gente possibilitar a criação do padrão singleton, a utilização do padrão singleton. Tá? E já vamos ver como isso funciona, mas por enquanto só anotem que esse atributo aqui serve para operacionalizarmos o singleton.
Eu vim gravar o vídeo e esqueci que eu tava com uma canequinha de café aqui, e se eu não tomar o café vai esfriar, né? Então peço desculpa, mas eu vou tomando meu cafezinho enquanto eu gravo o vídeo. Então vamos lá, vamos aos construtores. Primeira situação é aquela que eu vinha falando aqui, que é não poderíamos ter dois construtores com os mesmos parâmetros. Então eu vou descomentar esse trecho aqui, que é um terceiro construtor. Então a gente tinha um primeiro construtor que recebia o nome como parâmetro, e aí nós inicializamos o nome como parâmetro, a extensão e o conteúdo vazio. Um segundo construtor que recebe o nome e a extensão e inicializa o conteúdo vazio. E aí eu queria criar um terceiro construtor que receberia o nome e o conteúdo e inicializaria a extensão vazia. Mas o Java não vai deixar eu fazer isso porque, deixa eu colocar o mouse aqui em cima, ele diz lá, ó, tem dois métodos iguais aqui na classe arquivo. Apesar de que o nome da referência, da segunda referência, não é igual, o Java entende que é o mesmo método porque eles têm a mesma assinatura, que seria o tipo de, na verdade, a visibilidade do método, o tipo de retorno, como é o construtor, não tem nada, nome do método e os atributos, mas os atributos ele visualiza só o tipo dos atributos, então eu não posso ter isso aqui. Como nós vamos resolver esse problema? Então eu vou comentar de novo esse carinha aqui. E o que eu fiz é o seguinte, mantive esses dois construtores aqui e vejam só, coloquei o construtor como privado. Então essa é uma mudança drástica aí no que nós temos trabalhado, usar um construtor privado. Nunca fizemos isso e a princípio pode parecer não fazer sentido. Como assim um construtor privado, né? Mas é porque a lógica de criação de arquivos dessa classe aqui, de objetos dessa classe arquivo, ela vai estar aqui dentro da classe também, mas com métodos estáticos. Então, relembrando, um método estático é aquele método que eu posso chamá-lo sem precisar criar um arquivo dessa classe, sem precisar criar um objeto dessa classe. Já vi que eu vou confundir objeto e arquivo algumas vezes ainda. Então eu posso chamar esses métodos estáticos sem precisar criar um objeto da classe arquivo. E esses métodos estáticos eles vão servir justamente para nós criarmos objetos da classe arquivo. E é por isso que esse padrão se chama Static Fabric Methods. Então eu estou criando um método estático que ele vai servir como uma fábrica de objetos. Então aqui sim, agora eu criei métodos públicos e estáticos. Um para criar o arquivo só com o nome, outro para criar o arquivo com o nome e a extensão, então ele recebe o nome e a extensão, e outro para criar o arquivo com o nome e o conteúdo, então ele recebe o nome e o conteúdo. E o Java vai deixar eu criar essas três possibilidades porque o nome do método mudou. Então ele não identifica que esses métodos, apesar de terem a mesma visibilidade, o mesmo tipo de retorno e os mesmos argumentos, ele não vai identificar que eles são iguais, porque o nome deles é diferente. Então aí eu viabilizei a criação desse construtor que eu queria. Faltou eu falar aqui, mas eu também tinha criado um construtor que recebe os três atributos, nome, extensão e conteúdo. E aí também criei aqui um método público estático chamado apenas cria, onde ele vai passar por parâmetro os três atributos e criar os objetos. E aí sim, dentro aqui desses métodos públicos, esqueçam por enquanto esse início aqui, esse if inicial, e esse aqui também, mas o que importa é isso aqui, ó. O retorno deles é eu chamando um dos métodos construtores. Então aqui no primeiro método público, que é apenas o nome, que recebe como parâmetro apenas o nome, eu chamo o método construtor, que é privado, do arquivo só com o nome. Nome e extensão, chamo o método construtor, nome e extensão. Se vocês escutaram algum barulho aí, é o meu cachorro que deu uma passeada aqui pela casa. Tá, mas acho que tá tranquilo. Não latindo, tá de boa. E aí um terceiro... E aí aqui no nome e conteúdo vai ter uma pequena diferença. Que
Como eu não tenho o construtor privado para nome e conteúdo, eu crio o objeto aqui, passando apenas o nome. E aí, logo em seguida, chamo o setConteúdo. Né? Então, eu inicializo com o nome, inicializo o conteúdo e retorno o objeto. E assim eu viabilizo a criação do objeto com nome e conteúdo. E esse latido aí é dos cachorros do vizinho. Então, não tem o que eu fazer. Esse é um vídeo que tem muitos sons aí externos. Eu tomando café, os cachorros. E aí, por último, o método cria, que recebe os 3 atributos, e a gente cria o objeto com o construtor também com os 3 atributos. Beleza? Então, esse foi o primeiro padrão, que é o Static Fabric Methods. Então, a gente criou métodos estáticos e públicos que vão servir para a gente criar objetos da classe, né, abrindo um pouquinho mais de possibilidades para a gente. Então, uma outra possibilidade que esse padrão de projeto, que essa forma de programar possibilita, é nós fazermos a verificação desses atributos, fazermos uma validação dentro desses métodos de fábrica, desses métodos estáticos. Então, para fazer isso, eu criei essa lógica aqui, no método valida. Deixa eu abrir ele, está lá no finalzinho, é o último método. Basicamente, ele recebe um texto e verifica se esse texto ele contém o caractere vazio. Na verdade, aqui está como string, mas ele verifica se ele contém a string, que é um caractere só vazio. Não sei se vocês sabem, mas a diferença entre uma string e um caractere é que o caractere é, quando a gente usa aqui aspas simples, apóstrofo, não sei. E então seria mais ou menos isso, mas esse método contains da classe string não funciona com o caractere, e quando a gente trabalha com string é com as aspas normais, ou aspas duplas, nem sei qual que é o certo. Então basicamente eu verifico se o texto ele contém o caractere vazio, se tem o caractere vazio eu vou retornar como falso, então ele não validou, e se não tiver, eu retorno como true. Eu poderia até simplificar um pouco esse valida aqui. Então, vou retornar a negação desse cara. E aí sim, então se ele contiver o vazio, ele vai retornar falso, não validou. Se ele não contiver, ele vai retornar true, que ele validou. E a gente mantém o valida, que caso no futuro a gente precise aumentar essa validação, a gente já tem o método aqui prontinho. E aí então eu usei esse valida lá nesses métodos públicos e estáticos, verificando aqui, ó, quando eu vou criar só com o nome, eu verifico se o nome foi validado. Então o nome não pode ter nenhum caractere vazio, nenhum espaço em branco. Se não validou, eu retorno nulo. Então uma maneira de eu construir aqui esse nome é validar. Se não validar, eu vou retornar nulo. E se validar, eu retorno o objeto em si. E aí a classe cliente dessa minha classe arquivo, ela vai ter que fazer a verificação. Se for nulo, não deu certo. Eu poderia também lançar uma exceção aqui. Aí vai muito da lógica da minha classe. A mesma coisa eu fiz aqui para a extensão. Então, quando eu vou criar um arquivo, nem o nome nem a extensão podem ter o caractere, o espaço em branco. Né? O conteúdo pode, então com o conteúdo eu não preciso me preocupar. Então coloquei essas validações aqui onde elas fazem sentido. Coloquei elas também nos métodos sets. Então quando eu chamo o set nome de um arquivo, eu faço a validação também. Se não passar, eu retorno, simplesmente retorno e não altero o nome que estava anteriormente. Poderia lançar uma exceção, aí vai muito de como a gente vai programar as nossas classes e operacionalizar o nosso sistema. Então, com isso, respondemos também a segunda pergunta lá das anotações. Então, como proceder se um argumento passado para um construtor não passar em uma validação? Então, na hora de construir, a gente está validando e também a gente não chega nem a criar o objeto efetivamente. Então, com isso, foi o primeiro padrão ainda.
Static Fabric Methods. E agora vamos ver o que é o segundo padrão, que é o singleton, que seria, no caso da nossa lógica, da nossa regra de negócio, demandar que só exista um objeto de um determinado tipo, de uma determinada classe. Normalmente a gente faz isso com conexão ao banco de dados, acesso a algum recurso, né? Mas vamos supor que aqui, no nosso caso, faça sentido que só exista um arquivo. Então, um usuário, quando ele logar lá no nosso sistema, ele vai ter apenas um arquivo. E aí nós vamos ter a nossa classe arquivo, mas a gente só vai querer criar um objeto dessa classe, né, para o usuário. Ou esse objeto não vai existir, ou quando ele passar a existir, ele só vai poder ter um, não vou poder criar mais de um arquivo. Para fazer isso, a gente já tem parte operacionalizado, que é manter o construtor dessa classe como privado. Então, nenhuma classe de fora aqui do arquivo vai poder criar efetivamente um objeto chamando um construtor. Vai ter que chamar um Static Fabric Method. E aí, quando ele chamar esse método, é onde a gente vai ver a lógica se o arquivo já foi criado ou não. E aí fica fácil. Então, eu criei esse atributo estático do tipo arquivo, que é onde nós vamos armazenar o arquivo caso ele já tenha sido criado. Então, no começo ele vai estar nulo, ele é um estático e ele vai estar nulo, porque eu não fiz um new arquivo ainda. E aí sempre aqui nos meus métodos públicos e estáticos que eu chamá-los, eu verifico se o arquivo é igual ou diferente de nulo. Então, se ele for diferente de nulo, significa que eu já criei o objeto aqui desse atributo arquivo. E aí o que eu faço é o seguinte: se eu chamei o método para criar com o nome, eu atualizo o nome, chamo lá o setNome. Aqui o setNome ele vai fazer a validação do nome também, então eu não preciso me preocupar. Se não der certo, ele não vai atualizar, se der certo, ele vai atualizar. E aí eu retorno o arquivo que já existe, na verdade. Eu só atualizei o nome e retornei o arquivo que já existe. Mas se o método tivesse chegado aqui, é porque ele ainda não tinha criado o arquivo, e aí continua a lógica de construção normal. A mesma coisa vale para os outros. Eu sempre verifico se o meu atributo arquivo aqui, que é estático, ele já foi criado. Se já foi, eu atualizo com os atributos que foram passados e retorno o arquivo. Se não foi, eu crio normalmente. E aí essa lógica vale aqui então para todos os nossos Static Fabric Methods. Então, com isso, nós vamos sempre ter na memória apenas um objeto do tipo arquivo, tá? Que está armazenado aqui dessa maneira estática. Então, a gente não vai ter nenhum, ou vai ter no máximo um, beleza? Usando essa lógica aqui.